Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Passando aqui rapidamente para deixar uma palavra direta do trono da graça para a sua vida. Neste sábado maravilhosíssimo, na qual o Senhor nos concede o privilégio de podermos curtir, louvar, engrandecer o nome do Senhor por onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Salmos de número 11, rapidamente, e você vai receber uma palavra profética diretamente do trono da graça para a sua vida. Salmos de número 11, nós sabemos que os salmos eles são reservatórios, ricos em conhecimento experimental para a minha vida e para a sua vida, ou seja, pérola rara, diretamente de Deus. Salmos de número 11. No tempo que o salmista estava salmodiando em tempos de dificuldades e ameaças. Podemos dizer também crises. E essa palavra é diretamente para o seu coração neste momento. Salmos 11, alguns versos aqui, para que possamos entender a palavra de Deus. No Senhor confio. O salmista ele está dizendo para os céus e para a terra que ele confia no Senhor. Nós já ouvimos os salmos, ele dizendo que o Senhor é o pastor dele, é a proteção, é o que governa a sua vida, é o que dá orientação para ele. Então aqui no Salmos 11 ele está dizendo, no Senhor confio. Eu quero dizer algo para você neste momento. Da mesma maneira que o salmista ele estava salmodiando em tempos de dificuldades, em tempos de ameaças contra a sua vida, você vai cantar e entoar o hino da vitória. Você vai louvar e engrandecer o nome do Senhor. No tema da sua Bíblia, é bem provável, é notório que vai estar escrito Salmos de Davi para o cantor mor. Eu só quero que você lembre de uma coisa, este título aqui ele vai indicar o salmo que deveria chegar ao cantor mor para ser usado em adoração pública em Israel. Deixa eu lhe dizer uma coisa, este título aqui indica que os salmos deveria chegar ao cantor mor para ser indicado, para ser louvado em adoração pública em Israel. A tua vitória será tão grande que o seu testemunho ele vai impactar vidas, vai levar uma adoração ao nome santo do Senhor. A confiança que você tem ou vai aumentar a partir desta palavra profética sobre a sua vida. Não importa se você está vivendo em tempos de dificuldades e ameaças, qualquer seja o tipo que tem batido a porta da sua casa, que tem entristecido o seu coração, preste atenção nisso, rapidamente. Salmos de número 11. No Senhor confio, ele demonstra a confiança que ele tem no Senhor, mas tem um probleminhas aqui neste salmo. Nada que para quem que serve ao Senhor, que conhece o Senhor com a sua fortaleza, a sua rocha inabalável, que não possa ser resolvido. Então é isso que a Bíblia está querendo dizer, está querendo que nós recebemos, assim como o salmista, ele vai salmodiar em tempos difíceis, em tempos de ameaça. Segura essa palavra no seu coração. No Senhor confio. Ele abre os salmos dizendo que ele confia no Senhor. Como dizes, há um tempo, a Bíblia diz no segundo livro dos profetas Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1, vai estar escrito assim: e houve longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas
os da casa de Saul ia enfraquecendo. Quem é que está na presença de Deus? Quem é que confia no Senhor? Olha a proporção que chega, as ameaças. A Bíblia diz que uma longa guerra, um longo período constante de ameaça na vida do escolhido, do segundo coração de Deus. A Bíblia diz que sempre houve, e quando nós vemos o capítulo 22, do verso 20, Doeg, ordenado pelo rei Saul para cometer os 85, a morte, a matança do sacerdote, e sempre a peleja está crescente na vida de Saul, de Davi, Saul contra Davi. E quando nós olhamos o livro do segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 26, versículo de número 20, nós também iremos ver a perseguição constante, mas a Bíblia diz que longa guerra houve, mas a casa de Davi, ela ia se fortalecendo, ela ia prevalecendo. Assim é a vitória daqueles que acreditam no Senhor. No Senhor confio. Como dizeis, alguém chegado da casa de Davi, naquele momento de luta, de aflição, vai tentar implantar na sua alma. Talvez é um momento que você esteja vivenciando há dias, há tempo, há meses. Eu não sei qual é o problema que você está passando, se é tempo de dificuldades ou ameaças ou crises. Preste atenção nessa palavra de Deus para a sua vida, pois a minha alma, alguém vai tentar inflamar a alma de Davi, alguém vai tentar colocar ali medo, para que ele se ausentasse da presença de Deus. No Senhor confio. Como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha, como pássaros. Um homem que conhecia as campinas, um homem que conhecia as montanhas, um homem que já derrotara ursos e leões ali, naquela região. Agora alguém vai tentar atormentar a sua alma, foge como pássaro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o pássaro, ele foge porque isso é é a sua maneira dele escapar da sua presa, mas aquele que permanece no Senhor, aquele que confia no Senhor, ele não toma meios humanos, ele não toma orientação humana. O que alguém estava dizendo para Davi, em meio a ameaças, em tempos de dificuldade, de crise que ele estava vivenciando, para que ele se ausentar e procurar refúgio humano nas montanhas. E ele não vai fazer isso não, ele não vai fugir. No verso 2, a Bíblia diz, porque eis que os ímpios armam o arco. Preste atenção, há uma conspiração contra o salmista. Põe as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas. Um trabalho que os nossos olhos não veem, um trabalho que os olhos do salmista não conseguem enxergar. Há uma ferramenta, há algo sendo construído contra a vida do salmista, há algo preparado. O verso 2 diz, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem. Tem uma direção. O alvo era o salmista, o alvo é eu, o alvo pode ser você, mas preste atenção de uma coisa, aquilo que está sendo construído em oculto, mas aos retos de coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o profeta messiânico, no capítulo de número 54, versículo 17, ele vai dizer que nenhuma ferramenta preparada prosperará, terá uma boa permanência, terá uma eficácia, uma projeção certa contra a minha vida e contra a sua vida. Quando nós olhamos o livro do segundo Reis,
livro de 2 Reis de Israel, no capítulo 6, versículo 16, quando o grupamento do rei da Síria perseguia o homem de Deus, logo pela manhã, o seu servo vê aquela multidão de exército, a Bíblia diz que vem com carros de guerra e cavalos contra o rei, mas o servo não entendia nada, porque olhava com a direção carnal, mas aquele que tem a presença de Deus, ele consegue olhar com os olhos da fé. O movimento é grande, as ferramentas é grande, a preparação do adversário é grande, mas o que ele tem, a presença do Eterno, é maior do que tudo. Então ele abre os seus lábios e diz: fique tranquilo, servo, fique tranquilo, Geazi, fique tranquilo, porque maior é aquele que está conosco do que no meio deles. Pode vir a quantidade que for, pode ser a lança que tiver. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o texto está dizendo que toda ferramenta preparada, ela é descoberta por Jesus, ela é, ainda que não seja vista pelo nosso olhar, ela é vista pelo nosso Senhor Jesus, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas. Todo o trabalho, toda ferramenta preparada, ela é descoberta, ela é avistada pelo nosso Senhor Jesus, que nos dá o grande livramento. No verso 4 ele vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Ele pode nos livrar sem a nossa retirada covarde, se nós não corrermos, não fugirmos, procurando auxílio em nossa própria visão. Ele será conosco, ele continuará sendo a nossa fortaleza. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, saindo de Padã Arã, a caminho em direção de Seir, para reconciliar, para que aquela estrada, aquela estrada de derrota, de amargura, de espírito de vingança, fosse ali quebrada, fosse ali desativada na vida de Esaú, e Jacó pudesse construir uma ponte da amizade, que traria após 20 anos, longos 20 anos, longe da casa de seu pai, com o coração na mão, porque Saul ainda atentava contra ele. A Bíblia diz que quando ele sai de Padã em direção a Seir, a Bíblia diz que seu sogro Labão vem atrás dele feroz, mas a intervenção de Deus muda aquela situação. Mas é no verso 32 que a Bíblia diz que quando ele está em direção a Seir, no versículo de número, capítulo 32, versículo de número 4, quando ele dá ordem para os seus servos separar aquilo que ele havia produzido, que era fruto do seu suor, das suas mãos, para dar como recompensa, como um sinal de reconciliação, para que o seu irmão fizesse a amizade com ele, esta ponte fosse construída entre ele e Esaú. A Bíblia diz que os mensageiros servos de Jacó, quando vão ter com Esaú, eles trazem a resposta. Capítulo 4 diz: e ordenou-lhes dizendo assim: direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Ele está dizendo assim, que o tempo que ele passou, como ele viveu nas terras de Labão, o direito que ele havia tomado de Esaú, a primogenitura,
para ele ainda não estava servindo de nada. E tenho bois, eu trabalhei, e jumentos e ovelhas, e servos e servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, chama Esaú de meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, verso 6, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te. Jacó foi na intenção de construir uma ponte da amizade, mas o seu irmão vinha ao seu encontro com 400 varões com ele. O verso 7 diz, então Jacó temeu muito, mas aquele que está na presença do Senhor vai encontrar a paz, vai receber o livramento da parte do Senhor, porque ainda no capítulo 32, antes desses acontecimentos todos, no versículo de número 1, segura essa palavra no seu coração, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-nos anjos de Deus. Jacó vai ter 3 encontros. Primeiro ele vai ter encontro com os anjos, depois com o próprio Deus, que vai tocar ali na sua coxa, e depois com Esaú. Deus haveria de preparar tudo. Quando Jacó está em direção a Seir, a Bíblia diz que foi também Jacó a seu caminho, e encontraram-nos os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Sabe o que está acontecendo aqui? O acampamento de Deus. Significa que Deus está ao redor para guardar Jacó. Os anjos avistam Jacó, e Jacó avista os anjos naquele lugar, Manaim. E agora ele vai saber que a presença de Deus, o acampamento de Deus estava ali naquele lugar. Então a presença de Deus. Então segure essa palavra na sua vida aí, meu irmão. Você não precisa fugir, ainda que o adversário tenta intimidá-lo. Foge para as montanhas como um pássaro assustado. A confiança, ela é no Senhor. Todavia, amados, nós podemos descansar seguro e receber as maravilhas do Senhor, mas para isso nós temos que permitir que a confiança seja totalmente direcionada a Ele. O salmista, ele sabe que o perigo está à porta dos seus olhos, mas ele não vai fugir. A alternativa que alguém quer colocar no seu coração. Aí no verso 5 diz assim, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. O perigo, amados. O perigo que está oculto aqui é visto pelos olhos do Senhor. Deus está assistindo tudo. Deus está presenciando tudo. Aí no verso 6 diz, sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso, e eis a porção do seu copo. O cálice da ira de Deus. Quando nós olhamos para o texto, nós precisamos entender que Ramã era muito grande no palácio, atentando contra a vida do povo de Israel, contra a vida do povo judeu, e foi destituído daquele cargo.
Deus está trabalhando. Aqueles que prepararam a cova dos leões, chegaram até jogar o homem de Deus, mas por fim tiveram que contemplar ele saindo de lá, tranquilo, conversando com o rei, e agora eles que foram lançados na cova dos leões. Então preste bem atenção, no Senhor confio. Ele está dizendo que confia. Como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como um pássaro, não saia da presença de Deus. Não tenta fugir desses problemas, das dificuldades, dos tempos de ameaças. E assim como o salmista, ele direciona este salmo ao cantor-mor, para que viesse ser estes salmos aqui usado na adoração em público em Israel. Assim a sua vitória será grandemente repassada, chegada ao olhar, aos ouvidos de muitos que irão glorificar e exaltar o nome do Senhor. Receba essa palavra no seu coração, no nome do Senhor Jesus.